A ideia hoje, a primeira ideia aqui, eu vou compartilhar a apostila, tá? Para vocês terem uma ideia. Então vamos lá, ó. Se vocês não estiverem vendo a tela, vocês me falam. Qualquer coisa, se estiver vendo, tá? Vocês não precisam me avisar. Então, olha, conhecendo as linhas do campo, ó, que foi a primeira parte da apostila. Então, vou indo, ó, nós falamos dos ímãs, do campo magnético, tá? Da bússola, tá? Cortar o ímã, o que que acontece. Nós já comentamos a respeito das bússolas, ó. Voltando aqui à bússola, o que que o ímã faz em relação à bússola. Nós comentamos também da atração do campo magnético, a corrente elétrica gerar campo magnético, a gente colocou isso num simulador, tá? Então, relacionar a variação de fluxo. Então, nós comentamos nas outras aulas, mostramos o simulador para vocês, tá? A corrente elétrica interferir nas bússolas, tá? Que a gente mostrou para vocês também, tá? Então, só para vocês. Aí, nós falamos aqui já na ideia do motorzinho elétrico, tá? Que é o que a gente está agora, ó. Mostramos também do campo magnético para vocês, a regrinha da Espira. Se eu não me engano, a aula 2 semanas atrás, tá? Tá todas elas no Classroom, todas elas no YouTube, tá? Então, quando vocês quiserem revisitar, tá sempre lá, tá? Aí ele até coloca o material aqui, ó. Ó, de aproximar e afastar o ímã, que eu já mostrei para vocês lá no simulador também, tá? A interferência do ímã fazendo com que a bobina tenha corrente elétrica. Tá? Ó, de novo aqui, de aproximar ou afastar o ímã. Tá? Aí tem ó, exercício de Enem ó, na apostila. Só que até aproveitei, ó, não sei se vocês sabem que exercício que é esse aqui, ó. Lógico que vocês vão saber, né? Foi exercício que foi pedido lá para vocês, lá na primeira atividade, tá? Aí, conhecendo o motor, aí mostrei para vocês os motorzinhos, a transformação de energia, algumas, né? Hoje a gente vai dar uma intensificada legal aqui, tá? E, ó, a função do ímã do experimento, o que que o campo magnético faz no motor. Então, são todas perguntas que vocês têm lá na apostilinha. Aí teria do carro híbrido, né? Que tem o motor normal e o motor elétrico, tá? Que é a transição para os carros elétricos, tá? Então, aí tem várias perguntas teóricas. E aí, hoje nós vamos falar de produção e consumo de energia, tá? Então, a gente vai atrelar o motor elétrico para produção e consumo de energia elétrica, tá? Então, a ideia, vocês vão pegar lá no PowerPoint, que está na sequência, tá? Ó, essas razões. E aí, vocês vão perceber, ó, aqui, tá? Apesar que é legal vocês visualizarem, caso queira pegar pelo QR Code, né, do YouTube aqui, a energia nuclear, eólica, turbina de vento e energia solar. Só que eu vou mostrar isso pelo simulador, tá? Tem explicação depois no YouTube, caso vocês queiram revisitar lá também, ó. Então tem. Então vamos lá, deixa eu fechar esse, tá? Só para mostrar para vocês terem uma ideia, né, do que nós estamos ao longo do bimestre. Então, a gente vai compreender, ó, pode ver que a habilidade e o objetivo da aula estão aqui, tá? Então, compreender o princípio do funcionamento de usinas hidrelétricas, termoelétricas, eólicas, solares e nucleares, identificar os impactos ambientais causados por cada tipo de usina. O objetivo da aula, apresentar as transformações de energia não elétrica em elétrica. Ou seja, eu pego uma outra modalidade de energia e transformo em energia elétrica, que é aquela que chega nas nossas casas, que depois a gente transforma em outra modalidade de energia, tá? Que a gente já citou. Lâmpada, pega energia elétrica, transforma em luminosa. Você vai pegar o chuveiro, pega energia elétrica, transforma em térmica, tá?
Então, quando chega nas nossas casas, nós temos outro tipo de transformação, tá? Pega elétrica e transforma em não elétrica. Então, a ideia principal aqui é a gente trabalhar com energia. Só que aí eu vou relembrá-los, tá? Quais são os tipos de energia. Contanto que eu até estou aproveitando aqui esse PowerPoint que é lá do primeiro, tá? Eu só fiz algumas adaptações aqui, algumas coisas que a gente vai comentar mais, mas o intuito é também foi comentado lá no primeiro. Quem tiver o caderno de anotação lá no primeiro ano vai pegar essa matéria também, tá? Então, quais são os tipos de energia? Energia mecânica, tá? Que tem a ver com movimento. Tá? Então, vou até colocar aqui, tem a ver com movimento. É que lá no primeiro, depois aprofunda na energia mecânica, só para vocês verem que eu estou aproveitando mesmo, tá? Energia luminosa com relação à luz ou fótons, contanto vocês têm lá na biologia fotossíntese, onde a planta sintetiza o fóton, que é a luz, tá? Energia térmica, que é o calor, energia eólica, o vento, energia química, reações químicas, energia nuclear, fissão e fusão nuclear, biomassa, então, em termos de todas elas, eu quero trazer para a energia elétrica. Por isso que está em vermelho aqui, diferenciado, tá? Então, todas elas aqui, o ser humano ele pretende pegar qualquer uma delas, né, dominar elas para transformar em energia elétrica. E aí eu coloquei aqui que nós temos energias renováveis e não renováveis, tá? Renováveis é aquela que usa os recursos naturais, são naturalmente reabastecidos, como sol, vento, chuva, marés, energia geotérmica, tá? Importante notar que todo recurso natural é renovável. Por exemplo, energia são retiradas, porém, em quantidade... Não, aqui está errado. Energia renovável, tá? Isso não está correto. Energia renovável, tá? Que é aquela que você consegue renovar sem comprometer o meio ambiente. E as não renováveis são aquelas que dependem de processos em escala de tempo, geológica, formação do sistema solar, tá? Então, só que aí, ó, você tem o carvão, mineral, o petróleo, pode ver que elas estavam ali em cima, tá? Ó. Esses três são os principais, principalmente o petróleo, que não é não renovável. Você pega o petróleo, destila ele para combustíveis e tudo mais, e você não consegue reaproveitá-lo, tá? Contanto que onera muito o meio ambiente. Tá? Os motores com uso de combustíveis têm uma característica limitada, tá? E aí tem um desenho aqui, ó, essa vez não vai ter mapa conceitual, tá? Mas se fosse um mapa conceitual, que ficaria legal, ó, não renováveis, petróleo, gás, carvão, ou seja, eu não consigo renovação delas, tá? Na hora que você acaba utilizando, você não consegue reaproveitar. Agora, as renováveis, que a gente tem muito aqui, que é hidroeletricidade, que é hidroelétrica, tá? Que nós temos, depois a gente vai mostrar para vocês. A usina eólica e energia solar são as três mais comentadas, tá? Por enquanto. Nós temos na Europa muita energia geotérmica, acho que lá na geografia provavelmente é comentado com vocês, tá? E a biomassa nós temos na usina da Barra, a usina não hidrelétrica, a usina de açúcar e álcool, tá? Então eu vou mostrar cada uma delas aqui para vocês, principalmente as renováveis. Nós, seres humanos, a gente tem que fazer de tudo para cair fora dessas aqui, ó, e partir para essas, tá? Então vamos lá. Não sei se vocês conhecem a foto do que é aqui, ó. Deixa eu ver se eu tiro um pouco de mover a janela. Vocês têm ideia do que é isso aqui, ó, pessoal? Pessoal, cadê vocês? Galera? Pessoal, cadê vocês? Vocês sabem o que é isso aqui?
Bom, vai lá. Então, nós temos aqui a usina hidrelétrica de Barra Bonita, que é do lado de cá, e do lado de cá, contanto que a Eclusa é Igaraçu do Tietê. A geração de energia é esse ponto aqui, ó, quando vocês observarem de frente. Aqui os vertedouros de água controlam a água e a Eclusa que, na realidade, é um elevador de barco, tá ali? Você entra com o barquinho, ele enche de água, sobe e depois vai embora para a parte de cima. A ideia é que a água passe aqui com uma certa velocidade e faz com que a turbina gire, tá? Então, é o processo inverso do ventilador. Eu sempre comento isso. Então, quando vocês querem lembrar a produção de energia elétrica, tem a ver com o contrário do funcionamento do ventilador, tá? Só que o ventilador pega elétrica e transforma em eólica. Aqui pega algum outro tipo de energia, que no caso é o mecânico, que é o movimento, e transforma em elétrico, tá? E aí, nós vamos partir por uma... Tá aqui. Deixa eu admitir a Bia. Pessoal, vocês estão conseguindo ver aqui o simulador? É. Pelo jeito, acho que eu vou parar a aula, porque se ninguém responde, quer dizer que ninguém está assistindo, pelo jeito. Estamos sim. Então, pessoal, dá um toque, gente. Parece que não tem ninguém, não, não, não. Tá? Não fica legal, a gente acaba não gostando dessa ideia. Pessoal, então vem aqui na física, lembrando que todo o acesso disso aqui a gente colocou lá para vocês, tá? E aí, transformação de energia. E a gente vai primeiro aqui na hidroelétrica. Então vamos lá, carrega. Pessoal, é o seguinte, nós temos primeiro aqui a planta, tá? Acho que eu até vou girar um pouco de frente para vocês aqui, ó, a planta, tá? Lembrando que a água aqui da parte de cima é armazenada e aqui é a parte de baixo onde solta a água. Então, aonde ocorre a transformação de energia? Nos geradores lá dentro. Só lembrando que daqui da barra, que eu mostrei a foto agora há pouquinho, é do lado esquerdo isso, tá? A geração aqui é do lado direito. E é uma barragem que não tem eclusa, tá? Essa aqui. Aí nós temos a produção de energia, onde nós temos a parte elétrica, ou seja, a planta elétrica, tá? E saída para fora. Depois aqui a barragem em si, tá? Aí nós temos a geração de energia. Então eu até vou girar de lado, ó. Então a ideia é que a água desça, gira a turbina e aí nós temos, ó, o canal de passagem de água, a geração que é lá nas turbinas, tá? Olha, ele mostra a turbina depois, a turbina aqui embaixo, a geração aqui, tá? E aí nós temos a produção, a transformação, no caso aqui eu tenho a altura que é energia potencial gravitacional, canalizo para energia cinética, gira e transforma depois aqui no final em energia elétrica, tá? Voltando lá para o nosso PowerPoint, ó, falando para vocês, ó, do lado esquerdo aqui para nós, aqui é só controle de água, que são os vertedouros, tá? Nunca cheguem perto daí, tá? Tem uns malucos que chegam, né? Bom, continuando. Transformação eólica. Então, aqui eu dependo do regime de chuvas,
tá? Então, eu alago o local, ou seja, eu comprometo o meio ambiente no começo, mas depois eu só dependo da água. Ou seja, é uma condição renovável, tá? Agora aqui, a eólica também é uma condição, ocupa o espaço, tá? Inicial, mas que depois tem a razão de transformação. Vamos lá, na condição aqui da turbina agora, ó. Deixa eu reduzir um pouquinho o tamanho dela. Colocar um pouco de lado. Então, onde é a geração, tá? Ó, de novo, a mesma lá da condição hidrelétrica. Pessoal, qualquer coisa, entra no Traduca, que eu já mostrei para vocês na outra aula, tá? Aí você tem Tower, que é a torre. Então, ele vai mostrar para vocês a torre. A parte mecânica, tá? Então, a parte de transformação. A caixa, na box, sendo caixa, né? Então, o motor, no caso, né? O painel de controle, o rotor, onde roda, né? No caso, olha lá, o eixo. Depois nós temos a caixa inteira, o mecanismo para parar, ou seja, se acaso tiver alguma coisa, e a parte de ventilação. Ou seja, mesmo aqui dentro precisa de refrigeração, tá? Então, o parque eólico, tá? Funciona dessa maneira. Só que tem um caso, eu dependo do vento do ambiente. Se não tiver vento, não se produz energia elétrica, tá? Então, por isso que muitas vezes nós não podemos ter somente ela, porque se parar o vento, para a energia elétrica. Então, eu preciso ter uma condição híbrida com alguma outra, tá? Vamos lá voltar no nosso PowerPoint. Então, energia elétrica agora aqui, ó, biomassa, tá? Que eu falei para vocês que nós temos aqui não sei se é a foto da usina de açúcar e álcool daqui da Barra, tá? Eu tentei aumentar aqui, mas não fica legível, tá? Então eu coloquei um maior aqui. A ideia é que você tenha uma fonte primária, aqui eu no caso é o bagacinho da cana, tá? Queima ele num forno, esse forno acaba aquecendo uma certa quantidade de água, tá? Aqueceu a água, ela vai vaporizar. Então, canaliza o vapor. Esse sistema de resfriamento, para quem te manjar um pouco de carro, normalmente você vai ter o intercooler, tá? O inter de entre, cooler, refrigeração, tá? Para concentrar as partículas. Aí você concentra as partículas e aí você vai ter a ideia de ter maior quantidade de partícula para passar na turbina. Quanto mais concentrado, melhor. E aí eu tenho o gerador de energia elétrica como qualquer um outro, tá? Aí eu acabei não colocando a usina nuclear aqui, mas eu vou mostrar, acho que nós mostramos já na outra oportunidade, tá? A planta de uma usina nuclear. Então nós temos a parte primária. Então, ó, a água aqui, ó, dentro, tá? Então a água aqui com a pilha nuclear é aquecida. Tem o vapor sobe, gira as turbinas, tá? Então sempre alguma coisa que vai girar em movimento. Então eu tenho o reator nuclear, tá? Tem que ser pressurizado pra caramba, tá? O combustível lá dentro, sistema de exaustão e a parte de geração. Então eu tenho aquecimento da água, a água transforma em vapor, gira aqui, tá? E depois é condensado de novo para a água e o sistema fica fechado. Sistema secundário, terciário e a transformação para distribuição para a rede. Tá? Então a planta da usina nuclear seria dessa maneira. Tá? Vamos voltar aqui no nosso PowerPoint. Aí, placa fotovoltaica, ou seja, energia luminosa e energia elétrica. Então, ele retém a energia luminosa aqui e transforma em elétrica, tá? Como também é, de certa forma, dificultoso, vamos lá
aqui ela não aparece diretamente. A placa solar, então tem também a ideia é muito semelhante aos demais, tá? Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho o tamanho e tento colocar um pouquinho de lado para vocês. Então aqui, ó, a parte do tanque de armazenamento, tá? A parte do calor, ou seja, porque você vai aquecer a água também, tá? Que vai ter o mesmo processo, aquecer a água, transformar em vapor, circular, ó. Aí você pega a circulação de ar, o tanque de expansão, o controle, o boiler para acontecer alguma coisa e o coletor solar. E a instalação também, ó. Deixa eu reduzir aqui, deixa eu ver se consigo. Me mostra uma instalação, ó, a parte de fixação no forro, tá? Volto aí as telhas, deixo só as partes de fora, aí eu coloco todos os coletores, tá, ó. Fixado. Eu preciso ter escuro. Agora ele voltou a... Deixa eu colocar aqui no finalzinho. Então, a ideia dele ser escuro, porque é reter energia térmica o máximo que você puder, aquece a água, vaporiza também, alguma coisa se movimenta com isso, tá? E você produz energia elétrica, tá? Então, nós temos os tipos de energia aqui, tá? Se vocês pegarem, aqueles que quiserem procurar depois, é transformação de energia, tá? Aí tem vários tipos aqui, ó. Se vocês pegarem motores, produtor de energia, ó, vocês vão ter um monte aqui. Aqui não dá tempo da gente mostrar todos para vocês, tá? Olha lá, dos motores, principalmente com calor, ó, onde você tem cilindro, pistão se movimentando, tá? Seria muito legal quando você estivesse lá na termodinâmica no segundo ano mostrando. Mas tudo é porque alguma coisa, ó, você tem uma transformação de energia aqui, tá? Que é energia térmica e energia de movimento, tá? Todos eles, ok? Aí nós comentamos os principais aqui transformadores de energia, então eu posso, acho que até salvar aqui. Vou compartilhar a tela, tá? E aí nós vamos ter o seguinte, como hoje é dia de pôr atividade, tá? O que eu pensei em fazer, tá? Para não ficar cálculo e tudo mais, porque fica mais dificultoso da gente tirar dúvidas, vocês viram que eu pedi uma que se refere a mapa conceitual. Para não ser, de novo, mapa conceitual e que vocês tenham tranquilidade em termos de realização, olha os pedidos que eu fiz aqui, ó. Realize uma pesquisa e descreva quais vantagens e quais as desvantagens do motor elétrico. Pessoal, pesquisar mesmo, tá? Ele tem as suas vantagens e desvantagens. Então, eu vou deixar aí, tá? Que vocês aprimorem isso. O 2, pesquise e apresente em poucas palavras. Pessoal, não precisa estender demais, tá? Isso aqui. O histórico da empresa Tesla, tá? Que tem como presidente o Elon Musk. Então, se eu pegar aqui com vocês, ó, eu vou... Se eu pegar aqui, ó, Elon Musk, tá? Vocês vão ter aqui a empresa Tesla, tá?
a empresa Tesla, com a produção de, principalmente na parte de carros elétricos, tá? Tá? Então não tem nada. Vocês vão ter a ideia aqui de várias condições aqui, então seria legal, painéis solares e armazenamento. Então vai ficar legal para vocês realizarem, tá? Uma pesquisa. E aqui, ó, pesquisa e apresenta argumentos favoráveis e desfavoráveis ao uso das usinas eólica, hidrelétrica e termoelétrica, tá? E dentre elas, eu fui comentando aqui, tá? Então, eu vou comentar aqui, ó, eólica é renovável, elétrica é renovável, termoelétrica utiliza normalmente carvão para queima. Então, seria condição não renovável. Tá ok?